do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus em nome de Cristo. Nós estamos vivendo o terceiro domingo do tempo da Quaresma e este domingo a palavra de Deus nos chama à conversão, a acolhermos a misericórdia de Deus e a deixar com que a nossa vida seja conduzida segundo a sua palavra, segundo a sua santíssima vontade. Por isso, no instante de silêncio, amados irmãos, para bem celebrarmos estes santos mistérios, vamos reconhecer os nossos pecados e vamos pedir perdão a Deus de nossas faltas, fraquezas e limitações. E certos da sua infinita misericórdia, cantemos pedindo perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Com confiança, amados irmãos e irmãs, faça o teu pedido, faça a tua oração, faça a tua súplica. Vamos rezar de maneira especial pelas nossas famílias, para que vivam unidas e em paz. Vamos rezar pela conversão dos pecadores, pelos perseguidos, por aqueles que pediram e contam com as nossas orações. Vamos rezar por essa nossa paróquia, para que cada vez mais dê bons frutos diante da palavra do Senhor. E vamos unir o nosso coração aos corações dos familiares de Jeremias de Melo, cujo 7º dia hoje nós celebramos. E por todas as intenções que colocamos no início dessa nossa Eucaristia. Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado.
Olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvir com atenção a palavra. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Iré. Apareceu então o anjo do Senhor numa chama ardente, do meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça, que estava a arder, e viu que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: vou aproximar-me para ver tão assombroso espetáculo. Por que motivo não se consola uma sarça? O Senhor viu que eles se aproximavam para ver. Então Deus chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. Continuou o Senhor: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: eu vi a situação miserável do meu povo do Egito. Escutei o seu clamor provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que sou. E prosseguiu: assim falarás aos filhos de Israel: o que se chama eu sou, enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, assim me invocareis de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Ele perdoa todos os pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e curou
Senhor faz justiça e defende o direito de todos os oprimidos. Revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos de Israel os seus prodígios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais tiveram todos debaixo da nuvem, passaram todos através do mar, e na nuvem e no mar receberam todo o batismo de Moisés. Todos beberam o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. Bebiam do rochedo espiritual que os acompanhava. Esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não eram devotos, pois caíram mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não realizarmos mal como eles realizaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo parecido às mãos do anjo da Senhor. Tudo isto lhes sucedia para servir de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós que chegámos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não, e se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a culpar inutilmente a terra.
Mas o vinhateiro respondeu: Senhor, deixa ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-las cortar no próximo ano. Palavra da salvação. Padre Tiago, amadas irmãs missionárias, amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esta caminhada penitencial, preparando nosso coração para a grande festa da Páscoa, da ressurreição do Senhor, da vida nova em nossos corações. E o tema da liturgia desta semana, deste final de semana, é o chamado que o Senhor faz à nossa vida de vivermos a conversão. Quando nós olhamos para a primeira leitura conta para nós, narra para nós a experiência de Moisés com Deus. Moisés pertence ao povo de Israel. Moisés é o filho de Israel. Mas para ser salvo, por causa da lei que havia no Egito, que todo o primogênito, todas as crianças deveriam ser mortas dos hebreus, porque os hebreus não podiam crescer em número dentro do Egito, porque eles já estavam maior do que a nação do Egito. E o Egito temia a força do povo hebreu para poder fugir das suas terras, ou ainda pior, tomar a sua própria terra. Então o faraó faz uma lei de poder matar as crianças. E a mãe de Moisés, para salvá-lo, coloca numa cesta e faz com que ele seja criado pela filha do faraó. Moisés cresce e nasce na experiência do povo do Egito. Moisés acredita como o Egito acredita, em vários deuses, em várias experiências de religião. E Moisés começa a crescer nesse sentido. E quando uma vez andando pelas ruas, andando pelas construções do Egito, ele consegue perceber, e contam a Moisés, que ele não é um egípcio, ele é um hebreu. E ele começa a ter uma afeição e um contato com o seu povo. Até que um dia ele vê uma briga entre um hebreu e um egípcio. E aí, para apartar a briga, ele acaba matando o egípcio. E ele sabe que quando mata alguém do Egito, a condenação para aquela morte é a sua própria morte. Então o que ele tem que fazer? Fugir do Egito. Então Moisés foge com toda aquela realidade dentro dele. A experiência egípcia, a experiência dos deuses egípcios, a experiência da adoração a outros deuses, e vai para uma terra desconhecida, que é a terra dos Madianitas, que é a terra de Madian. E ali Moisés casa-se com a filha do sacerdote de Madian, que não tem nada a ver com o Deus vivo de Israel. E aí, cuidando, pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, Moisés faz uma experiência de Deus. Deus se apresenta a Moisés. Deus olha com compaixão e sabe que Moisés pode ser um instrumento da sua misericórdia na vida do povo de Israel. E agora, parando um pouquinho, nós perguntamos assim: quem é Moisés, amados irmãos, para Deus escolhê-lo? Moisés era alguém que tinha feito uma experiência tão diferente do povo de Israel. Moisés era alguém que estava com medo, escondido da sua história, escondido da sua verdade, fugiu para um lugar que ninguém lhe conhecia, para que ali ele pudesse ter a oportunidade de viver uma vida nova, e de repente Deus aparece na vida dele, faz com que ele tenha uma experiência do seu amor. Moisés está curioso, porque apacentando o rebanho, ele passa e vê uma sarça, uma pequena árvore em chamas, mas ela não se consome. E aí Moisés para e diz: como é que isso pode acontecer? Eu quero ver isso de perto. E quando Moisés começa a aproximar, Deus diz: Moisés, para, tira as suas sandálias, põe o teu pé no chão e presta bem atenção. Este lugar é santo. Este lugar aonde você está é santo. Moisés, eu preciso de ti.
o meu povo, que é o povo de Israel, que eu escolhi, que eu amei e ouvi a oração deles, eles estão escravos no Egito. E eu preciso da sua ajuda para poder libertá-los, em meu nome. E aí Moisés, amados irmãos, não pensa nas suas dificuldades, porque veja, Moisés está fugindo do Egito. Moisés, se chegar no Egito, será condenado à morte. E Moisés não pensa nisso. Moisés apenas diz: Senhor, se eu chegar lá e disser que eu vim libertar o povo em teu nome, mas eu não sei o teu nome, qual é o teu nome, Senhor? E o Senhor se apresenta a Moisés: eu sou aquele que sou. Eu sou o que sou. Por isso vai e diz ao povo de Israel: aquele que eu sou, o que eu sou, vos mandou. Eu sou o pai de Abraão, o pai de Isaac, o pai de Jacó, e vim para libertá-los. E Moisés, amados irmãos, tendo feito essa experiência com o amor de Deus, ganha força dentro do seu coração para poder ir ao encontro do povo de Israel, para poder libertar o povo de Israel. E nós sabemos, amados irmãos, que essa história não foi nada fácil. Nós sabemos que essa história foi uma luta para Moisés, para conseguir fazer a libertação do seu povo. Mas hoje, amados irmãos, o mais importante é a experiência que Moisés fez de Deus. De tantas experiências, de tantas coisas que ele acreditava no seu coração, ele foi chamado a acreditar no único Deus, vivo e verdadeiro, que é o Deus do povo de Israel. É o eu sou aquele que sou, chamou Moisés, para Moisés fazer a experiência do seu amor. Agora, amados irmãos, paremos aqui um instante e perguntemos a nós: qual é a nossa experiência de Deus? Quando é que Deus passou na nossa vida? Quando é que nós vimos a sarça arder sem se consumir? Quando é que nós fizemos a experiência de Deus no nosso coração? Porque preste bem atenção, amados irmãos, é muito fácil nós dizermos assim: Padre, eu sou católico. Mas se eu perguntar para você assim: você é católico por quê? Ah, Padre, porque meus pais foram católicos, porque meus avós foram católicos, porque os meus bisavós foram católicos, e aí eu também sou católico. E veja, amados irmãos, isso só não basta. Nós precisamos ser católicos por fazer uma experiência pessoal com Deus. Quando nós fizemos a nossa experiência com Deus? Quando é que Deus passou na nossa vida? Padre, eu nunca pensei nisso. Para falar a verdade, Padre, eu nunca vi uma sarça arder. Principalmente quando eu ia para o meu trabalho, eu nunca vi isso. Quando vim para cá, eu vi até a neve cair com muita força, né? Vi até tempestade, mas sarça ardendo eu nunca vi nunca, não é? Mas não é assim, amados irmãos. Quando nós olhamos a primeira leitura, o fato de contar o seu processo de conversão, Moisés se converteu, Abraão se converteu ao amor de Deus, todos aqueles que fizeram a experiência da conversão a Deus, fizeram uma experiência do amor de Deus na sua vida. E nós também a mesma coisa, amados irmãos. Fazer a experiência de Deus é aquele momento, pense bem, aquele momento em que nós iríamos desistir de tudo. E Deus passou na nossa vida e disse: continua. Continua porque eu sou a tua força. Continua porque eu estou contigo. Às vezes foi um momento de doença, às vezes foi um momento que a gente achou que já não tinha mais jeito, queríamos passar dessa para uma melhor, e Deus disse: não, você tem uma nova oportunidade. Deus passou na sua vida. Foi aquele momento, amados irmãos, que você sabe, que você conhece, que só você conhece, no mais profundo do seu coração, que você diz assim: eu só estou aqui pelo amor misericordioso de Deus. Foi só por Deus. Não há outra explicação, não há outro motivo, não há outra razão. É esse momento, amados irmãos, que nós fizemos a experiência de Deus. E meus irmãos, nós precisamos trazer este momento para a nossa vida. Porque muitas vezes passa-se o tempo e nós esquecemos que Deus passou pela nossa vida, que Deus marcou o nosso coração, que Deus nos chamou. Por isso, amados irmãos, hoje eu digo a cada um de nós, e digo a mim também, nós não podemos esquecer o momento em que Deus passou na nossa vida.
Não podemos esquecer o momento que Deus nos chamou. Mas, seu padre, Deus chamou só Moisés. É mentira. Vocês ouviram a segunda leitura? O que a segunda leitura nos fala? Quando Moisés libertou o povo do Egito, todos eles foram batizados no batismo de Moisés. Vocês ouviram isso? Todos eles foram batizados. Qual foi o batizado de Moisés? Você lembra? Qual foi o batizado de Moisés? Ei, seu pai, é muita pergunta, né? Qual foi o batizado de Moisés? Vou ajudar vocês. Todo batizado tem sempre água. Não é assim? Todo batizado tem que ter água. Não é assim? Qual foi o batismo de Moisés? Quando o povo passou do Egito até enxuto aonde? No Mar Vermelho. Não é assim? Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, todos aqueles que estavam com ele passaram por um batismo novo, um batismo de conversão, um batismo de mudança de vida, um batismo de uma vida nova. O mar se abriu e eles estavam vivendo uma vida nova. Todos que passaram pelo mar tiveram uma experiência nova. Todos que caminharam no deserto tiveram uma experiência de Deus. Todos que se alimentaram do maná que caía do céu tiveram uma experiência de Deus. Todos eles viram a misericórdia de Deus. Todos eles foram chamados. Todos eles fizeram uma experiência de Deus. Prestaram atenção, amados irmãos? Então, o que diz a liturgia de hoje? Só Moisés foi chamado? Sim ou não? Não. Só Moisés foi chamado? Quem foi chamado? Todo o povo de Israel. E agora eu pergunto para vocês, foram só os padres que foram chamados? Não. Quem foi chamado? Todo o povo de Israel. Agora preste atenção, amados, todos nós fomos chamados. Mas como é que termina a segunda leitura, vocês lembram? Todos aqueles que estavam no deserto fizeram a experiência de Deus. Agora deixa eu perguntar mais uma coisa. Não é prova de primeira comunhão não, tá certo? Mas é só para a gente guardar no coração a homilia de hoje, não é? Moisés foi chamado, o povo de Deus foi chamado, mas eu pergunto para vocês, todo aquele povo que fez a experiência de Deus, todos eles entraram na terra prometida? Não. Sim ou não? Não. Todos eles entraram na terra que o Senhor prometeu? Não. Sabe por quê? Por quê? Porque eles pecaram. Porque eles pecaram. Ah, e qual foi o pecado deles? Eles tinham experimentado as maravilhas de Deus. Eles tinham experimentado a graça de Deus. Eles tinham experimentado a palavra de Deus. Eles viram, amados irmãos, eles viram os milagres. Mas qual foi o pecado deles? Ah, padre, eu não sei, eu não confessei eles, não ouvi a confissão deles, não é assim? Mas a leitura de hoje está. É só nós lermos bem a leitura, está lá o pecado deles. Qual foi o pecado deles? Eles não entraram na terra prometida por causa do quê? Da murmuração do coração deles. Vocês sabem o que é a palavra murmuração? O que é murmuração? Qualquer coisinha que nós fazemos é... Não é assim? Qualquer coisinha, nada está bom, tudo está errado, ninguém faz as coisas do jeito que eu quero, não é? Vai participar da palavra de Deus, mas fica murmurando. Não é assim? Fala que acredita, mas fica murmurando. Ah, mas é assim. Ah, mas é assim. Ah, mas não fez direito. Ah, mas não fez... Ah, mas aquela pessoa não é a pessoa indicada. Se fosse eu, fazia melhor. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Não é assim? Murmuraram e perderam a graça de Deus. Murmuraram e pecaram. Murmuraram e não foram salvos. Murmuraram e não prestaram, não serviram a graça de Deus. Agora, amados irmãos, dói dentro do meu coração quando eu ouço a última frase da segunda leitura. Qual que é a última frase da segunda leitura? Lembram? Amados irmãos, cuidado para que aqueles que estão em pé, para que não caiam. Não é assim? Quantas e quantas vezes, amados irmãos, somos orgulhosos? Quantas e quantas vezes, dentro do nosso coração, achamos, porque estamos de pé, porque nunca pecamos, porque nunca cometemos os pecados que os outros cometeram por aí,
que nunca fizemos nada de errado na nossa vida, que a nossa vida sempre deu certo, nós estamos bem casados, temos os nossos filhos, temos tudo direito, tudo bem feito. Cuidado, nós estamos de pé e estamos orgulhosos por isso. E São Paulo vai dizer: cuidado, você que está de pé, para que não caia também. Todos nós podemos cair, todos nós podemos errar na nossa vida. Todos nós podemos ter na nossa história uma marca que é a marca de pecado no nosso coração. E se por isso nós podemos ter também um pecado na nossa vida, preste atenção, amados irmãos, quando nós falamos muito das pessoas condenando o pecado delas, ou nós já fizemos igual, ou nós estamos prestes a cair. Prestaram atenção? Cuidado, amados irmãos. Então preste bem atenção. Se nós não podemos julgar as pessoas, como é que começa o Evangelho de hoje? Vocês viram como é que as leituras estão bem ligadas hoje? Como é que o Evangelho de hoje começa? Se eu não posso julgar ninguém, qual é a pergunta que eles fazem para Jesus? Senhor, o Senhor ouviu falar daqueles galileus que Pilatos mandou matar e misturou o sangue dele ao sangue dos sacrifícios? O Senhor ouviu falar disso? Qual foi a resposta de Jesus? É um pensamento errado que nós temos, amados. Qual foi a resposta de Jesus? Por acaso vocês pensam que aqueles galileus foram mais pecadores do que os outros que sobreviveram? Vocês ouviram falar da torre de Siloé em Jerusalém, que caiu e matou 18? Você pensa que aqueles 18 foram mais pecadores do que os que morreram? Foi isso que aconteceu? Veja, amados irmãos, eles pensam desta maneira, mas nós não pensamos diferente. Quantas e quantas vezes acontece um acidente, qual é a nossa resposta? Ah, foi Deus que quis. Para consolar as pessoas, a gente diz assim, não é? Aconteceu uma casualidade. No trabalho, a pessoa acidentou-se e morreu. Ah, era um grande pecador. Nós não morremos, um acidente com um avião. As pessoas morreram no avião. Meu Deus do céu, que tragédia. Graças a Deus eu não estava naquele avião. Não é assim que nós pensamos? Quantas e quantas vezes dizemos: coitados, pobres pecadores, morreram, mas eu não morri, porque eu ainda estou bem. Nossa, seu padre, mas eu nunca pensei desse jeito. Mas tem gente que pensa. Tem gente que pensa que as pessoas que morreram foram mais culpadas do que nós. Não é verdade, amados irmãos. Aqueles galileus que morreram não eram mais pecadores do que os outros que não morreram. Aqueles de Jerusalém que morreram não eram mais pecadores pelos que não morreram. Às vezes, amados irmãos, nós ficamos pensando: padre, por que é que num acidente tem 4 pessoas, 3 morrem e uma não morreu? Por que será que foi? Os outros eram mais pecadores do que ela? Não, amados irmãos. Não podemos pensar assim. O único pensamento que nós precisamos ter, qual é? Se eu ainda não aconteceu isso ainda comigo, é porque Deus está dando uma oportunidade para que convertamos o nosso coração. Como diz o Salmo de hoje, o Senhor é clemente e compassivo. Prestaram atenção? O Senhor é clemente e compassivo. Clemente é porque o Senhor sabe esperar a nossa hora. Se isso não aconteceu, não é porque somos mais ou menos pecadores, não. É ainda uma oportunidade que Deus nos dá para a nossa conversão. Preste bem atenção, amados irmãos. Deus não manda castigo para nós. Prestaram atenção nisso? Deus não manda castigo para nós. Se alguma coisa acontece, é de nossa inteira responsabilidade. Vou dizer uma coisa: quando acontece um acidente, foi Deus que castigou aquela pessoa no acidente? Não. Ou ela foi imprudente, correu demais, ou ela foi imprudente, bebeu demais ao dirigir, ou o carro estava com defeito e os construtores foram imprudentes. Quando alguém de uma construção cai, quando alguém morre, será que foi castigo de Deus? Ou ele não estava usando os equipamentos certos, ou eles não estavam devidamente assegurados, ou o equipamento que eles estavam usando estava com defeito.
Eu pergunto, é castigo de Deus? Amados irmãos, Deus não nos castiga. Deus não nos manda o castigo. Sabe por quê? Porque nós somos livres para fazer a sua santíssima vontade. Nós somos livres para fazer com que o seu amor aconteça na nossa vida. E por último, como termina o Evangelho de hoje? Jesus aproximou-se de uma árvore, de uma figueira, e foi buscar fruto naquela figueira. Eu pergunto para vocês, ele encontrou ou não? Fazia quantos anos que ele ia naquela figueira procurar frutos? Prestaram atenção? E ele não encontrou fruto. O Senhor foi e não encontrou fruto. E aí, qual foi a vontade do Senhor? O que o Senhor pediu para fazer? Se essa árvore está aqui, inútil, sem produzir frutos, o que a gente tem que fazer? Corta ela. Por que ela está importunando? Por que ela está ocupando a terra? Se ela não está produzindo frutos, faz o quê? Corta. Esse é o nosso pensamento, não é verdade? Se alguém não está dando frutos, eu bato. O que a gente tem que fazer? Corta. Se alguém não está ajudando, o que a gente tem que fazer? Manda embora. Se alguém não está ajudando, não está produzindo frutos, não está fazendo nada, o que a gente tem que fazer? Manda embora. E aí, o que o jardineiro diz? Quem que é o jardineiro, amados irmãos? Eu penso que o Senhor é Deus. Aquele Senhor que vai buscar frutos na árvore, figos na figueira, deve ser Deus. Quem é o jardineiro? Jesus. Senhor, espera um pouco. Não corta ainda não. Vamos colocar um adubo, vamos poder afundar um pouco ela mais, vamos prepará-la, vamos jogar uma água nela, eu vou cuidar dela, e se o ano que vem ela não der fruto, o que nós fazemos? Vamos cortar. Não é assim? Amados irmãos, nós estamos vivendo o tempo da quaresma. Eu pergunto para vocês, que frutos nós temos para oferecer para Deus? Que frutos na nossa vida o Senhor pode vir buscar e Ele vai se deliciar com aquilo que nós estamos produzindo? Essa já é uma outra quaresma. E na quaresma passada, nós ouvimos esse Evangelho. E na quaresma passada, Jesus já disse, não corta não. Deixa mais um ano para ver se ela dá fruto. Quantos frutos nós produzimos da quaresma passada a essa? Quantas mudanças Deus fez no nosso coração? Quantos nós progredimos? Nós não sabemos, amados irmãos, se vamos viver 30, 50 ou 60 anos. Nós não sabemos se vamos viver 80 ou 90 anos. Nós não sabemos se temos mais dias ou menos dias para viver a graça de Deus. Não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que hoje nós precisamos experimentar a misericórdia de Deus, que nos chama a conversão e que nos chama uma vida nova. Que o Senhor transforme os nossos corações e nos ajude nessa quaresma a sermos homens e mulheres novos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Certos da sua infinita misericórdia, confessemos juntos, professando a nossa fé, juntos diante da bondade do Senhor. Confesso a Deus e aos irmãos o que dos vezes creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, creio no céu e terra, e em Jesus Deus invisíveis e invisíveis. creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho do unigênito de Deus, nascido do Pai antes dos céus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, Glória ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nossa salvação, desceu dos céus. Entre a foi crucificado, no céu e a seus almas. Também nós foi crucificado, somos humilhados, padecer e crucificado,
Os céus serviam conforme as Escrituras e subiam aos céus, e está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino haverá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Creio pelas profetas, creio na Igreja, na Santa Coroa Apostólica, professo com batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, oremos ao Deus vivo, que revelou a Moisés o seu nome santo, e intercedamos pelas necessidades da Igreja e do mundo, dizendo confiadamente: Salvador do mundo, salvai-nos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pela Igreja, atenta à voz do Senhor e lhe fala, como falou Moisés da sarça ardente, para que proclame com alegria a boa nova. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelas vítimas de todas as violências, da opressão, da fome e dos maus tratos, para que sejam ouvidas pelo Senhor que faz justiça. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos cristãos que neste tempo da Quaresma se arrependam e convertam ao Senhor, para que aprendam a perdoar e a ser bons. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos doentes e por todos os que sofrem, e pelos que não têm ninguém que os escute, para que se unam à paixão do Salvador. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Por todos os que o Senhor aqui reuniu, para que nos faça chegar um dia junto dele e nos sacie dos bens da sua casa. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Deus de bondade infinita, usai de paciência para conosco e fazei que a palavra que escutamos vós nos ensinais, pela penitência quaresmal, a manifestarmos a nossa gratidão,
a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem. Sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos pela vossa morte, clamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Richard, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo, Jeremias de Mello, cujo 7º dia hoje nós celebramos, a quem chamastes para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembremos os nossos parentes, amigos e benfeitores já falecidos. Lembremos de todos os nomes que foram lidos no início da nossa celebração e que estão diante do altar do Senhor. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja.
com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele crê e nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não se dirige em interesse de morada, mas dizer sua palavra no coração. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Recebemos o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós os pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão receber o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhai este nosso irmão e esta nossa irmã
que vão levar o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que eles possam experimentar a graça da misericórdia do Senhor, que os chama a viver uma vida nova, segundo a sua santíssima palavra. Fortalecei o coração de cada um deles, que não se sintam abandonados, mas possam associar as suas dores à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Graças a Deus. Podemos sentar só um instante para alguns anúncios. O primeiro deles, eu gostaria de agradecer a todos, todo o empenho e tudo aquilo que vocês fizeram para celebrarmos juntos o aniversário de 25 anos de ordenação do Padre José Eduardo. Ele já voltou para o Brasil, já fez uma boa viagem e agora está na sua missão lá no Brasil. E agradece às orações de todos. O jantar que nós fizemos, a angariação de fundos que foi feita, vai para a nossa paróquia. Então, com o jantar, nós conseguimos angariar para a nossa paróquia $3.279. Tá? Então, desde já, muito obrigado por aquilo que vocês fizeram e por toda a ajuda que nós tivemos em nossa paróquia. O nosso boletim informativo está pronto. Vocês podem levar para casa com todos os anúncios desta semana e alguns também no mês, tá? Tomem cuidado que dentro do boletim informativo nós temos uma carta do nosso arcebispo. O nosso arcebispo Dom Richard está convocando para o sínodo da nossa arquidiocese. E aqui ele está explicando o que é o sínodo, como acontece o sínodo, o que nós temos que fazer para esperar o sínodo que vai acontecer, o que acontece no sínodo, tá? Então nós temos a carta, podem levar para casa e ler a carta da convocação do sínodo arquidiocesano. Essa semana a carta está indo em inglês, na próxima semana a carta estará no boletim em português. Certo? Fazemos a tradução e depois enviamos para que todos possam ler. Tá bem? Lembrando que nós já estamos terminando o mês de fevereiro e assim iniciamos o mês de março. Como é a primeira semana de março, quarta-feira, dia 2 de março, nós temos missa às 11 horas da manhã na residência São José e depois nós temos missa às 7 horas da noite. Tá bem? Então, lembrando que nessa semana também nós iniciamos as confissões comunitárias. Então, nós temos oportunidade para nos confessar e prepararmos para a Páscoa nas confissões comunitárias, nas quintas-feiras, que nós expomos o Santíssimo Sacramento e ficamos atendendo as confissões, e aos sábados antes da missa. Então, temos as confissões comunitárias, as quintas-feiras e os sábados. Vocês já sabem, quando chegar bem pertinho da Páscoa, falar: ai, padre, eu não confessei. Bem na Semana Santa, já sabe o que o padre vai fazer, né? Vai puxar a orelha, tá certo? Então a gente tem muitas oportunidades e não dá pra gente falar assim: ai, padre, eu não consegui, não deu tempo, não é? Então nessa próxima semana nós já começamos. Dia 1º de março, terça-feira, nós atendemos as confissões lá na Igreja São Pedro, tá? Na Igreja São Pedro nós estaremos atendendo as confissões. Quem mora ali por perto pode aproveitar esse momento para fazer as suas confissões. E na quinta-feira, no dia 3, nós estaremos atendendo as confissões na Igreja São José, que é na Igreja na Montanha, tá certo? Então aqueles que também moram ali por perto e quiserem aproveitar, estaremos ali atendendo as confissões. A nossa confissão será aqui no dia 15 de março, aqui na nossa paróquia Imaculada Conceição. Então no dia 15 de março, nós teremos as nossas confissões. Quero lembrar também que toda sexta-feira nós estamos fazendo a nossa Via Sacra. Nós temos a missa às 7 horas e logo após a missa nós temos a Via Sacra. Graças a Deus tem muita gente participando e nós gostaríamos que todos pudessem participar. Então na próxima sexta-feira, como é a primeira sexta-feira do mês, nós teremos a missa do Sagrado Coração de Jesus. Logo após a missa, nós teremos a Via Sacra. E os responsáveis pela Via Sacra serão as famílias do Sagrado Coração de Jesus e os Cavaleiros de Colombo. Tá certo? Então todos
sintam-se convidados para participar conosco da Via Sacra. Lembrando que a festa do Espírito Santo já está próxima e nós temos os nossos irmãos que estão ajudando a Comissão do Espírito Santo a receber as encomendas das pensões. Então, se você puder já fazer a encomenda da sua pensão para a festa do Espírito Santo, sintam-se à vontade. Entre as portas, nós estamos ali com os nossos irmãos que estão à espera de você fazer então a encomenda da sua pensão. Lembrando que este ano nós temos em março também a Romaria dos nossos romeiros, dos nossos irmãos, que acontece esse ano no dia 19 de março, que é o dia de São José, tá certo? Então nós temos dois motivos, os homens, para participar da Romaria. Primeiro, que é no dia de São José, que é o dia dos pais que nós celebramos em Portugal, então é um dia especial para os pais nesse dia. E também nós estamos vivendo o ano da misericórdia, e os romeiros vão entrar na Catedral de Santa Maria. E não a Catedral de Santa Maria, na porta, ela é a Porta Santa. Ela foi aberta no ano da misericórdia para que todos que passarem por ela recebam as indulgências. Tá bem? Então os homens estarão em peregrinação, passarão pela Porta Santa no dia de São José, na festa dos pais, quando nós celebramos em Portugal. Tá bem? Então é um ano maravilhoso para marcar a nossa participação. Então todos os domingos nós estamos tendo um ensaio. 6 horas da tarde nós temos um ensaio aqui no Salão Grande para os homens que vão participar da nossa Romaria. Sintam-se todos convidados. No outro dia, no dia 20, é o dia do Domingo de Ramos. Então nós faremos as missas do Domingo de Ramos e logo após a missa, à tarde, por volta das 4 horas da tarde, nós teremos uma apresentação de um teatro, tá certo? Chama-se O Redentor. E toda a angariação de fundo desse teatro será enviada para os nossos irmãos refugiados. Tá certo? Então, se você quiser participar conosco, nós já temos ali na porta os nossos irmãos que estão vendendo os convites. Custa $5, tá certo? Para a família, o casal também, se quiser, $10, não é? E se tiver filho, mais 5, aproveita, né? Tá? Então, sintam-se todos convidados para participar conosco. E lembrando que nós temos os nossos irmãos cavaleiros que nos deram a oportunidade nessa quaresma de cada missa que nós celebramos trazer um alimento enlatado, um alimento em latas, para que no final da quaresma nós possamos dar esses alimentos aos nossos irmãos com necessidades, tá certo? Então, se você vem à missa e lembre de trazer um alimento para que nós possamos dar para os nossos irmãos mais necessitados. Eu penso que é tudo que eu tive de aviso, não é? É só o último anúncio, aproveitar que o Padre André não está no meio de nós. Lembrando que sexta-feira, no dia 4 de março, nós celebramos o seu aniversário natalício. Então, após a missa, após a Via Sacra, nós iremos fazer aquela confraternização que nós fazemos em todos os aniversários. Então, vocês trazem as coisas boas para comer e depois nós rezamos e comemos juntos e celebramos assim o seu aniversário, essa data tão especial. Então, não falem para ele, é uma surpresa, tá bom? Então, para que a gente possa assim celebrar com alegria, tá? Vamos ficar de pé, então, vamos pedir a bênção do Senhor. Vamos unir o nosso coração aos familiares de Jeremias de Melo, cujo 7º dia hoje celebraram, pedindo ao Senhor o conforto, a fortaleza e a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está em nós. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu só esqueci de dizer que na próxima semana também é aniversário de 50 anos da Associação Portuguesa. Nós teremos 2 missas aqui na paróquia, na quinta-feira, celebrando pelos que já faleceram, os associados já falecidos, e no domingo, no dia 6, nós teremos missa por todos aqueles que fazem parte da Associação Portuguesa e celebrando também os seus 50 anos. Então faz parte da programação dos 50 anos as 2 missas, na quinta e também no sábado. Irmãos e no domingo, irmãos e irmãs, glorificai a Deus com a vossa vida. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Um abençoado domingo a todos e uma boa semana. Fica
Tá.